pessoal, tudo bem com vocês? Começou mais um vídeo do canal Mundo Místico e hoje vamos ver as 7 criaturas mitológicas mais poderosas que pode se imaginar. O mundo da mitologia antiga está repleto de criaturas com poderes especiais, algumas muito conhecidas como a Medusa e o Minotauro, outras poderosos adversários dos heróis gregos, outras nem tanto, mas que não devem ter suas habilidades subestimadas, como o Baku da mitologia japonesa e chinesa. O Baku é um espírito devorador de sonhos que pode aparecer com o corpo de urso e a tromba de um elefante, as patas de tigre e o rabo de uma raposa. Diz a lenda que ele foi feito pelos deuses com as partes que sobraram dos animais no momento da criação. Se você tiver um pesadelo, pode chamar o Bakur para comê-lo e depois dormir tranquilamente. Mas tenha cuidado, se ele estiver faminto, pode não ficar satisfeito com o seu pesadelo e acabar devorando seus sonhos e esperanças de futuro, deixando sua vida vazia e sem ânimo. Na dúvida, melhor não arriscar. Outra criatura mitológica, muito forte também, que tem um poder muito impressionante, é a Corça de Cirineia, da mitologia grega. A ninfa Taigete foi transformada na Corça de Carineia pela deusa Ártemis para protegê-la das insistentes investidas de Zeus. Maior que um touro, com chifre de ouro maciço e patas de bronze. A corça tinha uma velocidade impressionante e nunca se cansava de correr. Um dos 12 trabalhos de Hércules foi justamente capturar a corça de Carineia, o que só aconteceu depois de um ano de perseguição, quando o animal parou para beber água e foi ferido por uma flecha atirada pelo semideus. Além da velocidade, a corça possui outro poder mais simbólico. O bronze em seus pés representa a relação com o mundo terreno, o perigoso de ser consumida pelos desejos terrenos e ainda o que a impede de alcançar voos mais altos. Os chifres de ouro representam o vigor da alma, tão forte e segura que a protegia de qualquer possível fraqueza espiritual. Bem interessante. Ratatosk, mitologia nórdica. Ratatosk vive em Yggdrasil, a árvore da vida. É o mensageiro dos deuses. A criatura nutre um certo gosto pela intriga e não se limita apenas passar a mensagens, como comentários ácidos e algumas mentiras. O pequeno esquilo vermelho alimenta-se a hostilidade entre Nidhogg, o dragão que vive junto às raízes da árvore, e a águia que vive no topo. Algumas interpretações da mitologia nórdica apontam que, na realidade, Ratatosk pretendia destruir Yggdrasil através de confronto entre o dragão e a águia. Em alguns momentos, os deuses da fofoca quase conseguiu seu objetivo. As más línguas têm mesmo um poder destrutivo. Agora vamos para a mitologia árabe, com Dajin.
Normalmente, o nome dessa criatura sobrenatural é traduzida em português como gênio, por conceder desejos em histórias como a de Aladim ou a de Jinim. Tinha o poder de materializar objetos e comida, bem como conseguiam se disfarçar com aparência humana, feito de fogo e ar. Podiam habitar em qualquer objeto inanimato. O significado da palavra Djinn em árabe passa a ideia de simulação, invisibilidade e isolamento, enquanto que a origem latina da palavra gênio significa protetor. Acreditava-se que quando alguém nascia, teria um djinn designado para proteger a pessoa por toda a sua vida, como um anjo da guarda. Outras histórias contam que quando o ser humano foi criado, os djinni se recusaram a aceitá-los e foram expulsos do paraíso. Agora mais uma criatura da mitologia grega, ninfas. Habitantes da natureza normalmente encontradas em lagos e bosques. As ninfas são divindades femininas cheias de leveza e encanto. Usualmente aparecem nas histórias da mitologia, como alvo da luxúria e de sátiros e de deuses como Zeus. As ninfas não são imortais, porém vivem por longo tempo e não envelhecem. Entre os dons das ninfas estão a habilidade de curar e nutrir plantas e animais. Elas também podem ler o futuro, conseguem manipular a energia e controlar emoções humanas. Não chegue perto de uma ninfa de mau humor. Ela pode controlar a sua mente até o deixar louco. Sleipnir, mitologia nórdica. O cavalo de 8 patas montado por Odin era conhecido como o mais veloz do mundo, podendo cavalgar na terra, na água ou no ar. Sleipnir também conseguia chegar ao reino dos mortos, nascido do encontro amoroso entre Garanhão Cinza, Svadilfari e uma linda égua branca que na verdade era Loki, transmutado. Sleipnir também é considerado a forma de transporte das viagens astrais dos xamãs das culturas indígenas de todo o mundo. Agora vamos falar da nossa mitologia, a mitologia brasileira. Vamos falar do Curupira. Sim, ele é um das 7 criaturas da mitologia grega mais poderosas. E da mitologia brasileira, ele também é um dos mais poderosos. Curupira é o protetor da floresta. Em algumas partes do Brasil ele é chamado também de caipora. A sua principal característica são os pés, virados para trás, os quais usam para enganar os caçadores na mata que acabam por o perseguir para o lado errado. Ele habita o coração da floresta, bastante embrenhado na mata e distantes das cidades. Enganam caçadores, faz com que percam ou desapareçam. Usa assobios e gritos estridentes para assustar. Também sabe imitar a voz humana para atrair pessoas para suas armadilhas e fazê-las se perderem pelos caminhos. Às vezes é representado como um menino de cabelo vermelho,
Outros aparece como um anão com o corpo todo coberto de pelo. Apesar da aparência inofensiva, não se deve subestimar a capacidade desta entidade. Esse foi um pouco do vídeo da mitologia, tanto a brasileira quanto a grega, tanto a nórdica quanto a árabe. Então, pessoal, para você que gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto no mundo místico. Valeu, até a próxima!